Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu espero que sim. Bom estar aqui mais uma vez com você, continuando a nossa série de estudos bíblicos. Sim, eu faço parte. Sim, eu faço parte. Vivendo por uma igreja avivada, santa, bíblica, agradável, ativa, crescente, contemporânea e missionária. Este é o nosso quarto estudo desta série e vamos continuar então as nossas conversas aqui sobre esse assunto. E hoje eu preciso falar sobre a temática vivendo por uma igreja ativa, vivendo por uma igreja ativa. Para iniciar, eu gostaria de lembrar aqui um tópico que existe uma verdade sobre a igreja que nós precisamos acreditar com todo o nosso coração. E a verdade é: a igreja é a única esperança para uma sociedade desesperançada. Quero repetir: a igreja é a única esperança para uma sociedade desesperançada. Porque a igreja, ela tem a tarefa de levar o nome de Jesus, a salvação de Jesus, a vida de Jesus aos corações das pessoas. E essa tarefa deve dominar a agenda da igreja. E quando essa tarefa é bem executada, a igreja então passa a ter êxito em sua missão. Nós podemos sim e viver sim e sermos sim realmente uma igreja que faz a diferença. E para fazer a diferença, nós precisamos ser uma igreja ativa. E uma igreja ativa é uma igreja agradável, bíblica, santa e avivada. Uma igreja ativa leva a esperança aos corações das pessoas. Uma igreja ativa não perde tempo com bobagens, mas ao contrário disso, uma igreja ativa ela trabalha e trabalha muito. O que nós precisamos também, e urgentemente, é renovar o amor de Deus em nossas vidas. Nós precisamos urgentemente renovar a nossa disposição em fazer alguma coisa e precisamos fazer já, agora, nesse momento. Nós precisamos renovar a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores e o nosso sonho. Queria lembrar aqui, dentro da nossa realidade, da nossa comunidade de fé, qual é a nossa visão? A nossa visão é o porquê nós existimos. Nós existimos para glorificar a Deus ao levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Ele e de uns com os outros no corpo de Cristo. Essa é a nossa visão, é o porquê nós existimos. A nossa missão é aquilo que nós fazemos, o que nós fazemos. Levar pessoas a serem cristãos maduros através dos princípios bíblicos. E esses princípios bíblicos vão nos ensinar a adoração, a comunhão, o discipulado, a vida cristã, o serviço, o empenho nos ministérios e principalmente o evangelismo e as missões. Tendo em vista, praticar isso tudo, tendo em vista a glória de Deus, a edificação da igreja e a expansão do reino de Deus. Os nossos valores é aquilo que nós somos, o que somos. Somos uma igreja dirigida por princípios bíblicos, que em tudo visa a glória de Deus, estruturada em ministérios, porém informal, contextualizada, ágil, transparente em suas ações e que valoriza pessoas acima dos programas e da estrutura. E o nosso sonho, plantarmos e colhermos os princípios de Deus a fim de alcançarmos os propósitos de sermos uma família que glorifica a Deus e serve ao Senhor Jesus Cristo, que promove o evangelho da salvação e que abençoa a comunidade ali ao nosso redor, vivendo de maneira
a buscar todo aquele que necessita de Jesus e amar todo aquele que Jesus também ama. Então, pensando nestas propostas, né, da nossa visão, da nossa missão, dos nossos valores, do nosso sonho, uma verdade a ser praticada é que nós somos o povo de Deus, que é o Senhor da história e se manifesta através da igreja. E então esta igreja ela precisa ser uma igreja ativa e, sendo assim, ela é a manifestação de Deus na história. Há aqui, nisso tudo, um desafio urgentíssimo para nós, para a igreja, que é imperativo fazermos a diferença no mundo, escrevendo a história da salvação nas vidas das pessoas, e para isso é imperativo resgatarmos a relevância e a atividade da igreja neste mundo enquanto aguardamos a volta do nosso amado Jesus. E aqui surgiria uma pergunta, mas quando, né? Quando uma igreja pode ser realmente ativa e realmente relevante para o mundo e para o reino de Deus? Quando uma igreja pode causar um verdadeiro impacto como agência de ministração da graça de Deus neste mundo? Quando? Como podemos ser uma igreja ativa? Nosso texto base hoje é Mateus, capítulo 26, dos versículos 17 a 30. Eu vou lendo aqui no decorrer dos nossos apontamentos, mas depois você pode ler em casa, pode ler aí com mais tranquilidade na sua casa. Então, Mateus 26, de 17 a 30. Pegando esse texto base então, e respondendo à pergunta, como podemos ser uma igreja ativa? A primeira resposta é: nós seremos uma igreja ativa quando estivermos mais preocupados com a vontade de Jesus e menos preocupados com a nossa própria vontade. Mateus 26, 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos a refeição da Páscoa? Nós devemos, a todo custo, evitar a visão antropocêntrica, que é voltada apenas ao homem e aos seus desejos, e buscarmos uma visão vertical. Nós devemos olhar para cima, e quando nós fazemos isso, a nossa visão se torna cristocêntrica e cristológica. Os discípulos perguntam para Jesus: onde queres? Onde o Senhor quer? E aqui eles usam no querer o verbo teles, que é a vontade ativa, a vontade soberana. Eles sabiam, é o Senhor quem tem que definir, é o Senhor quem tem que mandar, é o Senhor quem tem que dizer o que nós precisamos fazer. Então isso significa que na vontade decisiva e decisória de Deus, onde não cabe relativizações ou negociatas, cabe apenas a nossa submissão. Os anseios e as vontades humanas desembocam sempre no hedonismo, ou nas crises pessoais, ou nas guerras cruentas e desumanas. Só a vontade de Deus para a igreja é que é boa, agradável e perfeita. Isso a gente pode ver lá em Romanos 12, 1 e 2. E eu gostaria de ler numa outra versão, a versão The Message, ou a mensagem, que diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à cultura em que vocês vivem, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Deus quer de vocês e tratem de atender. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade,
Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12, 1 e 2. Nós deveríamos orar mais e orar sempre a oração de Jesus, que ele ensina ali em Lucas 22, 41 e 42, quando ele se ajoelha e começa a orar, Jesus diz assim: Pai, se o Senhor quiser, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nós seremos uma igreja ativa quando estivermos mais preocupados com a vontade de Jesus e menos preocupados com a nossa própria vontade. Uma segunda resposta, para a pergunta como podemos ser uma igreja ativa, uma segunda resposta é que nós seremos uma igreja ativa quando estivermos conscientes e convictos da iminência da volta de Jesus. Mateus 26, 18. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. O tempo de Deus é o Kairos, eterno, infinito, e não o Cronos, que é limitado, mensurado e controlado pelo homem, marcado pelo relógio, como se nós fôssemos senhores do tempo, né? Enquanto a igreja está neste mundo, ela tem a missão de levar a graça salvadora, e o tempo é sempre presente, é sempre agora, é sempre hoje, é sempre já. Porque há um período de tempo que foi designado para a igreja e a igreja que está nessa terra. E esse período acabará com a volta de Jesus. Então vale aqui a gente ressaltar a expressão de Mateus 26, 18, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Ali em Mateus 24, 42 e 44, o próprio Jesus diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês menos esperam. Então, enquanto Jesus não vem para buscar a sua igreja, esta igreja que espera a volta de Jesus deve trabalhar e deve trabalhar muito. Então, como, né? Como podemos ser uma igreja ativa? Seremos uma igreja ativa quando estivermos mais preocupados com a vontade de Jesus e menos preocupados com a nossa própria vontade. Seremos uma igreja ativa quando estivermos conscientes e convictos da iminência da volta de Jesus. Uma terceira resposta é que nós seremos uma igreja ativa quando os nossos cultos se tornarem uma verdadeira celebração ao Cristo vivo. Seremos uma igreja ativa quando os nossos cultos se tornarem uma verdadeira celebração ao Cristo vivo. Mateus 26, 18, a parte final, e o 19 diz assim: vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. É imperativo buscarmos e vivermos a consciência de liberdade que Cristo nos dá. Culto é um momento de celebração a Deus, de festa, de alegria, de satisfação prazerosa devido à presença do próprio Deus entre nós. Nossos cultos devem ser uma verdadeira celebração pela e para a salvação em Cristo. Uma festa alegre, vívida em gratidão pela libertação do pecado, que nos é dada através e unicamente através de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é a razão da nossa vida e da nossa esperança. Nós devemos buscar a consciência de que o Senhor está no seu santo trono de glória e Ele quer receber e recebe de nós um culto vivo, santo e agradável.
Nós seremos uma igreja ativa quando os nossos cultos forem diferentes, quando nossos cultos forem marcados por uma verdadeira celebração ao Cristo vivo. Uma quarta resposta à pergunta de como podemos ser uma igreja ativa, a resposta seria que seremos uma igreja ativa. Seremos uma igreja ativa quando estivermos dispostos a caminharmos com Jesus até o fim. Mateus 26, 21 e 22. Seremos uma igreja ativa quando estivermos dispostos a caminharmos com Jesus até o fim. Mateus 26, 21 e 22. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Ler esses versos nos traz aqui uma certa indignação, não é, contra Judas o Iscariotes. Não é, às vezes, muito agradável pensar nisso, mas sim, Jesus foi traído. Mas então, por que nós não nos indignamos diante do pecado que muitas vezes domina a nossa vida? Por que não nos indignamos com a dureza do nosso coração? Por que não nos indignamos sempre que os nossos pensamentos, palavras e ações vão contra a vontade de Deus para a nossa vida? Por que não nos indignamos quando não mudamos a nossa consciência em relação ao pecado e nos endurecemos em relação ao arrependimento e permanecemos insensíveis e nada mais nos impulsiona para uma vida de santidade? Qual é a nossa reação, né, diante desta expressão de Jesus? Olha, um de vocês vai me trair. É assombroso que muitos crentes, né, não sintam o sabor amargo do pecado como sentiram tantos personagens indicados nas Escrituras, e muitos crentes insistem nos passos aí de Caim e na decisão diabólica tomada por Judas Iscariotes e persistem em trair Jesus, a pérola de grande preço, e trocam essa pérola de grande preço por qualquer caco de vidro pintado por aí. Muitos crentes, mesmo estando diante de Jesus e sendo desafiados ao arrependimento, não conseguem olhar para Jesus e identificá-lo como o Senhor absoluto de todas as coisas. Kyrios, essa é a palavra usada para descrever o senhorio de Jesus, Kyrios. E por um simples alívio de consciência, o admitem apenas como qualquer outra coisa, menos como Salvador e único Senhor absoluto. Quando essa consciência nos alcançar, então, nós vamos nos dispor à perfeita adoração, seremos levados a uma contrição de coração, seremos levados ao arrependimento, nós dedicaremos a nossa vida em perfeito louvor, em decisão inegociável de servir a Jesus, evidenciada na proclamação do Evangelho para a salvação de muitas outras vidas. Retirar-se do culto sem experimentar a restauração santificadora, permanecendo aí nessa inércia petrificada do comodismo, é constituir-se um traidor. Dê uma passeada na sua consciência nesse momento e veja se você não está escutando a frase: um de vocês certamente me trairá. Nós precisamos ser uma igreja ativa, mas só seremos uma igreja ativa quando estivermos dispostos a caminharmos com Jesus até o fim. A quinta resposta: como podemos ser uma igreja ativa? Nós seremos uma igreja ativa quando dermos o real valor ao sangue de Jesus. Nós seremos uma igreja ativa quando dermos o real valor ao sangue de Jesus. Mateus 26, 28. Jesus fala: isto é o meu sangue da aliança, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para
o perdão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado para nos perdoar e nos purificar os pecados, para cobrir e apagar o escrito de culpa, de dívida que recaía sobre nós. E é a partir do arrependimento e da confissão sincera diante daquele que intercede por nós, Jesus, que nós podemos obter o perdão, obter a salvação. Saindo um pouquinho de Mateus 26, Colossenses 2, 13 e 14, nós podemos ler: quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E ali em 1 João 1, 8 e 9, diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós seremos uma igreja ativa quando dermos o real valor ao sangue de Jesus. Então, primeiro, o sangue de Jesus foi derramado para nos perdoar e nos purificar os pecados. Segundo, o sangue de Jesus foi derramado para nos reconciliar com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19, 2 Coríntios 5, 18 e 19, a gente pode ler: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e então ele nos confiou a mensagem da reconciliação. E em terceiro, o sangue de Jesus foi derramado para nos fazer um só povo, um só coração e nos levar a uma comunhão verdadeira. Efésios 2, 14 e 18 diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Atos 4,32 diz: da multidão dos que creram era uma somente, um só coração. E 1 João 4,20 nos diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não, nós deveríamos dizer não às separações que nos destroem, dizer não aos preconceitos que nos afastam e que nos levam a agrupamentos isolacionistas e vivermos uma comunhão que afaga o coração, que acarinha o aflito e o existencialmente desesperançado. Há uma frase que eu ouvi ou li em algum lugar uma vez, e ela diz assim: conviver é decepcionar, às vezes. Ninguém agrada a ninguém sempre. Por isso, amar é desculpar, readmitir, perdoar. A igreja, findo o culto, deve retirar-se do templo e, após o culto prestado, restaurada, perdoada, transbordando em amor,
transbordando em alegria e confiada mais no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode sim viver e ser uma igreja ativa. Eu gostaria de terminar repetindo essas propostas que eu fiz anteriormente. Nós podemos sim viver e ser realmente uma igreja que faz a diferença. E para fazer a diferença, nós precisamos ser uma igreja ativa. E uma igreja ativa é uma igreja agradável, bíblica, santa, avivada. Uma igreja ativa leva esperança aos corações das pessoas que estão desesperançadas. Uma igreja ativa não perde tempo com bobagens, mas ao contrário, uma igreja ativa ela trabalha e trabalha muito. Então, como nós podemos ser uma igreja ativa? Seremos uma igreja ativa quando estivermos mais preocupados com a vontade de Jesus e menos preocupados com a nossa própria vontade. Seremos uma igreja ativa quando estivermos conscientes e convictos da iminência da volta de Jesus. Seremos uma igreja ativa quando os nossos cultos se tornarem uma verdadeira celebração ao Deus vivo. Seremos uma igreja ativa quando estivermos dispostos a caminharmos com Jesus até o fim. E seremos uma igreja ativa quando dermos o real valor ao sangue de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja ativa, nós precisamos ser o corpo vivo de Cristo, submissos à ordem do Mestre e conscientes da brevidade do tempo para a salvação e para a volta de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja ativa que festeja, que celebra a vitória de Cristo na cruz e que é também contristada todas as vezes pela consciência do pecado. Então sejamos uma igreja ativa, sejamos uma igreja avivada, santa, bíblica, agradável, poderosa para proclamar o amor de Deus, para que então a gente possa desfrutar os benefícios do perdão, do amor, da comunhão que Deus nos oferece. Sejamos uma igreja ativa para experimentar e mostrar aos outros os frutos da nossa reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Uma igreja ativa leva uma proposta verdadeira de esperança para os corações das pessoas que estão desesperançados. Então, sim, eu faço parte. Se engaje com a sua igreja, se engaje com a sua comunidade de fé, que nós possamos viver por uma igreja santa, avivada, bíblica, agradável, ativa, crescente, contemporânea, missionária. Deus te abençoe, fica na graça de Jesus. Tenha um excelente resto de semana. Deus te abençoe no nome de Jesus.